Que bom! Estamos na lição de número 4 já do livro de Jó. Nessa semana estudamos sobre Deus e o sofrimento humano. O tema do sofrimento, ele é universal. O livro de Jó, por exemplo, diferente dos outros livros do Antigo Testamento, nem se ocupa com a história de Israel, suas idas e vindas, seus altos e baixos, mas ele se dedica exclusivamente, concentra-se exclusivamente no tema do sofrimento. Então, no livro de Jó, nós temos algumas verdades. O primeiro tópico dessa semana é este. O livro de Jó contém algumas verdades sobre Deus. Em primeiro lugar. Número 1. Para Jó, Deus existe e ponto final. Em nenhum momento Jó questionou a existência de Deus. Capítulo 6, versos 4 a 8, atesta isto, né? Segundo, Deus criou todas as coisas. Jó 9, versos 4 a 10, diz que tudo surgiu a partir dele e sem ele nada se fez. Isso contraria frontalmente a ideia de alguns cientistas hoje que dizem que tudo veio do nada. Mas como é que tudo veio do nada? É uma incoerência, uma incongruência, diríamos, também nesse caso. Terceira verdade do livro de Jó, eu estou aqui fazendo um resumo. As coisas criadas revelam a realidade da existência de Deus. Em várias vezes, no livro de Jó, ou Deus falando, ou o próprio Jó falando, ou os próprios amigos de Jó falando, nós encontramos expressões que atestam ou que comprovam de que aquilo que Deus criou revela a sua existência, o seu poder sobre todas as coisas, especialmente no que diz respeito à natureza. Porém, há um segundo bloco para a gente discutir na lição dessa semana. O livro de Jó apresenta, apesar de mostrar a existência de Deus, de aceitar sem questionamentos a existência de Deus, ele apresenta um dilema sobre Deus, uma dificuldade sobre Deus. O dilema é este: se Deus existe, e ele existe, o livro de Jó assim o atesta, e é amor, por que nós sofremos? Por que Jó, um filho amado por Deus, sofreu? Esta é a dúvida de Jó e é também a nossa dúvida. Então, esse dilema é colocado e nós vamos então para o terceiro bloco do nosso assunto. Você percebeu? O primeiro bloco da lição dessa semana fala sobre Deus existe, Deus é o Criador de todas as coisas. O segundo bloco existe uma pergunta difícil, um dilema sobre Deus. Se ele existe e é amor, por que tanta gente sofre? E, finalmente, então, nós temos a resposta a esse dilema. O livro de Jó e a Bíblia, eles propõem uma resposta a esse dilema no formato de uma teodiceia. A lição trouxe essa palavra, essa expressão, mas o que é uma teodiceia? Teodiceia, na verdade, amigo, um termo derivado do título da obra Ensaio de Teodiceia, de Leibniz, um autor alemão, que justifica a existência de Deus a partir da discussão do problema da existência do mal e da sua relação com a bondade de Deus. Resumindo, esta obra de Leibniz, chamada Teodiceia, na verdade, uma defesa de Deus. É levar, através de vários argumentos, você a compreender a bondade, o amor de Deus contra o mal, e que Deus não é o autor do mal, mas Deus é amor, Deus é bondade. E isso ficou provado no livro de Jó, não é? Este julgamento e essa justificação de Deus foi também proposta pelo apóstolo Paulo, onde ele propõe lá no capítulo 3 de Romanos que Deus é justo e que ele é justo até quando justifica o próprio ímpio. Ou seja, nós aqui temos uma teodiceia no livro de Jó, porque há uma história ao bem, ao mal, ao ser humano no meio que sofre, mas no final esse ser humano é salvo, é compensado, a sua sorte é mudada, a sua vida é mudada, e o caráter de Deus é justificado. A Bíblia contém uma verdade que muitas vezes está escondida. Que verdade é esta? A verdade de que nós estamos aqui nesse mundo para justificar a Deus. Quando no final todas as coisas, no céu e na terra, estiverem esclarecidas, quando Jesus voltar, quando o juízo se estabelecer finalmente, quando o bem estará claramente de um lado e o mal claramente do outro, e o mal será destruído, então
o mundo inteiro vai entender que Deus é amor. É aquele velho texto de Ellen White no livro Grande Conflito, no finalzinho, não é? Quando tudo chegar ao fim, quando o grande conflito terminar, no final, todos, até o próprio diabo, vão dizer que Deus é amor. O seu caráter foi vindicado. Mas, de alguma forma, nós estamos aqui para viver este drama do sofrimento, das dificuldades, da vida, do pecado e da morte, para finalmente estarmos salvos e nós também dizermos: valeu a pena, Deus é amor, o diabo é que não presta. Em resumo, isto é teodiceia. No fim de todas as coisas, o universo vai reconhecer a sabedoria, a bondade e a justiça de Deus. Em contraste, será totalmente revelado que o mal e a injustiça e a morte são obras de Satanás. Então, a lição dessa semana fala exatamente disso. A lição da semana fala da defesa que nós, pela nossa vida, quando suportamos o sofrimento, quando temos nossas lutas, temos nossas dificuldades, passamos por elas com fé, com confiança em Deus, olhando para o futuro, olhando para o tempo de Deus, nós estamos derrotando Satanás e estamos, ao mesmo tempo, justificando o caráter de Deus e dizendo ao universo: Deus não é mau, Deus é amor, Deus nos ama, tanto é que deu o seu Filho para a nossa salvação. Então, para terminar, para a conclusão, pergunte aos seus alunos, discuta um pouco com eles, qual é a diferença entre uma pessoa enfrentar o sofrimento com a convicção de que Deus existe, como Jó enfrentou. Ele tinha essa convicção, embora não entendesse todos os desígnios de Deus. Ele entendia que Deus existe. E uma pessoa que enfrenta o sofrimento com aquela incerteza da existência de Deus. Há diferença nisso? Qual é a vantagem de quem acredita e a desvantagem de quem não acredita, se é que ela existe? E ela de fato existe. Pense nisso, discuta um pouco com seus alunos e a gente se encontra aqui na semana que vem.